pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, continuação da aula de proteínas, do curso de Bioquímica para Educação Física. Na aula anterior a gente viu então quais são as principais macromoléculas, uma visão mais geral de quais são as principais macromoléculas e como essas macromoléculas são importantes para definir determinadas funções que a célula tem, né? E dentro dessas macromoléculas, a macromolécula mais importante são as proteínas, né? Porque as proteínas vão fazer as coisas acontecerem dentro das células. Então, vão catalisar reações químicas, são coisas estruturais dentro das células, vão formar cabelo, por exemplo, vão formar o colágeno para dar o tônus da pele, vão transportar oxigênio e várias outras funções. E a gente viu que as proteínas são formadas por ligações peptídicas entre os resíduos de aminoácidos, né? Então, aqui então, a gente tem os resíduos de aminoácidos unidos por o que a gente chama de ligação peptídica, não é isso? Formando então as peptídeos e proteínas a partir da ligação desses peptídeos, onde a gente tem participação de cada aminoácido, que perde então uma molécula de água quando se liga ao próximo aminoácido, formando então um resíduo de aminoácido que sobrou depois que você fez uma ligação de um aminoácido com o outro, né? Então esses aminoácidos, como a gente viu, a gente obtém na nossa alimentação, ou alguns deles a gente consegue ter a capacidade de sintetizar a partir de esqueletos de carbono, a partir de outras moléculas que a gente se alimenta, né? Então existem os níveis estruturais das proteínas. Então existe a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária de uma proteína. Então dentro da estrutura primária, o que a gente chama de estrutura primária? São simplesmente a sequência dos resíduos de aminoácidos que compõem aquela proteína. E hoje em dia, principalmente recentemente, com o advento da inteligência artificial e algoritmos de alta performance, utilizando algoritmos baseados na inteligência artificial de computadores, é possível, a partir de uma estrutura da sequência primária de uma proteína, tentar predizer a estrutura secundária, terciária e quaternária de uma proteína. Então, isso é uma coisa bem recente, foi promovida recentemente um programa revolucionário no mês passado da Google, que conseguia predizer estruturas terciárias de proteínas e quaternárias a partir simplesmente da sequência dos resíduos de aminoácidos que compõem aquela proteína. E onde está contida essa informação de que resíduos de aminoácidos que estão presentes na proteína? Nos genes, não é isso? Então, na verdade, o genoma nosso é constituído por genes, que são unidades, não é isso? E o que contém de informação dentro dos genes? A sequência de aminoácidos que devem compor cada proteína. Então, quando a gente diz que a gente é próximo geneticamente de um macaco, por exemplo, significa que as proteínas nossas têm a sequência dos resíduos de aminoácidos que compõem essas proteínas, uma sequência muito parecida com a sequência de um chimpanzé, por exemplo. E por isso que nós somos fisicamente, tridimensionalmente, parecidos com o chimpanzé, justamente porque a gente tem sequências de aminoácidos que compõem as proteínas muito parecidas com os chimpanzés. Então a gente tem genes parecidos com os chimpanzés, né? Então, a partir da estrutura primária, a gente define então regiões específicas dentro da proteína, que são estruturas secundárias, que são formadas então, principalmente de interação, no caso das estruturas secundárias, interações do tipo de ligação que a gente chama de ligação pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, onde a gente estabiliza então estruturas, por exemplo, essa estrutura formada em alfa-hélice, que é uma hélice então formada que define estruturas secundárias. A gente vai ver também que tem outros tipos de estruturas secundárias, principalmente as folhas betas, que a gente vai ver mais para frente. E o conjunto dessas estruturas secundárias forma uma estrutura tridimensional, que a gente chama de estrutura terciária da proteína, que algumas proteínas já vão ter sua função definida, já quando elas têm aquela estrutura terciária mais ou menos definida. Algumas outras proteínas vão precisar da junção de mais de uma estrutura terciária, de uma cadeia polipeptídica, formando uma estrutura terciária, para formar então estruturas quaternárias, onde a gente tem aqui em vermelho então uma cadeia polipeptídica, ou duas cadeias polipeptídicas, uma aqui e aqui, uma aqui e outra aqui, formando então a hemoglobina,
que é uma proteína muito importante no transporte de oxigênio, não é isso? Que é formado por uma estrutura quaternária, ou seja, junção de mais de uma estrutura terciária. Então, quando a gente fala em estrutura primária, a gente está falando basicamente da sequência linear de resíduos de aminoácidos que compõem aquela proteína. Então, eu digo alanina, glicina, serina, leucina, valina, histidina. E essa é a sequência, né, dos resíduos que compõem a minha estrutura primária. Normalmente a gente vai definir essa sequência a partir do N-terminal, grupamento amino, e aí a sequência dos resíduos de aminoácidos e até o C-terminal da proteína, que é o grupo ácido carboxílico. Né? Então assim a gente define a estrutura primária de uma proteína. Então a partir dessa proteína ela é sintetizada no retículo endoplasmático, né, nos ribossomas que estão presentes dentro do retículo endoplasmático. Então você tem o gene, codifica o RNA mensageiro, aí o RNA mensageiro é traduzido na sequência da proteína. Então, a partir da sequência da informação que está contida no gene, a gente define a sequência dos aminoácidos que estão presentes. Então, a partir do momento que essa proteína é sintetizada no ribossoma, ela imediatamente é composta então por uma cadeia de ligações peptídicas, né, vários aminoácidos ligados, e aqui estão sendo mostrados em verde e azul as cadeias laterais dos aminoácidos que compõem essa proteína. E alguns aminoácidos são hidrofílicos, ou seja, gostam de estar em contato com a água, e outros aminoácidos têm a cadeia lateral hidrofóbica. Por exemplo, esses verdinhos aqui são cadeias dos aminoácidos hidrofóbicos que a gente viu na aula anterior. Né? E uma das primeiras coisas que acontece quando uma proteína é sintetizada dentro da célula é o que a gente chama desse colapso hidrofóbico. Então, na verdade, o que acontece? Moléculas hidrofóbicas incluindo cadeias laterais apolares, não é isso? Que apolar significa hidrofóbica. Por exemplo, os aminoácidos fenilalanina, leucina, valina e triptofano se agrupam no meio da minha molécula, esse verde aqui, evitando contato com a água, já que eles são hidrofóbicos. E as moléculas polares, ou seja, os aminoácidos polares que têm a cadeia lateral polar, arginina, histidina, glutamina, vão formar essas cadeias laterais em azul aqui, que vão estar em contato com a água, já que eles são polares, eles gostam desse contato com a água. Não é isso? Então existe essa primeira mudança conformacional drástica na proteína, na estrutura tridimensional, que é chamada de colapso hidrofóbico. Não é isso? Isso é definido pela força do meio. Então, na verdade, essa força que está dirigindo essa mudança de conformação é definida pelo solvente, que na verdade é a água aí, né? Porque, por exemplo, se eu mudar o meu solvente, botar um solvente óleo, por exemplo, que ele é hidrofóbico, na verdade o que aconteceria? O contrário que está sendo mostrado aqui, né? A parte verde estaria voltada para fora, em contato com a parte hidrofóbica, que é o óleo, e a parte azul estaria voltada para dentro, que é a parte hidrofílica, que estaria se escondendo dessa parte hidrofóbica que estaria do fora. Então é sempre o solvente que vai estar definindo essa força de hidrofobicidade, não é isso? Então, e essa é a primeira mudança que a proteína sofre. E existem várias forças que vão definir a estrutura tridimensional de uma proteína, que a gente é tridimensional, não é isso? Então, na verdade, essas estruturas tridimensionais que vão definir as funções dessas proteínas. Cada proteína diferente, de um gene diferente, tem mais ou menos uma estrutura tridimensional diferente, que permite ela se ligar a coisas diferentes e ter funções diferentes dentro das células. Então, essas estruturas tridimensionais são definidas por forças, que são ligações químicas que acontecem, não é isso? Entre as cadeias polipeptídicas. Então, aqui está uma cadeia polipeptídica, começando aqui, terminando aqui, por exemplo, e essas forças que acontecem dentro da cadeia polipeptídica. Pode acontecer dentro da mesma cadeia polipeptídica ou entre cadeias polipeptídicas também, numa interação quaternária, de estrutura quaternária, onde tem mais de uma cadeia polipeptídica. E essas ligações são basicamente ligações covalentes e não covalentes. Então, ligações covalentes, a gente basicamente tem aqui uma ligação peptídica, que aqui, quando eu formo essa cadeia polipeptídica aqui, eu tô fazendo o quê? Eu tenho essa ligação peptídica aqui, que é formada, essa daqui é uma ligação peptídica, aqui é outra ligação peptídica, né? Desligando um aminoácido com outro aminoácido, aqui é um aminoácido, outro aminoácido, e minha ligação peptídica aqui acontecendo. E existe, então, essa ligação covalente, que forma essa cadeia aqui, ela oferece, então, rotação entre esses átomos ligados. Então, eu posso ter uma rotação entre o carbono aqui e o hidrogênio, permitindo, então, essa contorção
dentro da minha cadeia, então permitindo que o esqueleto da minha cadeia possa se dobrar em muitas formas diferentes, né? Então, permite então que eu, teoricamente, tenha uma rotação, eu tenho, teoricamente, uma possibilidade muito grande, quase infinita de conformações que aquela cadeia polipeptídica pode adquirir. Mas existem outras forças que vão definir que, a partir da sequência de resíduos de aminoácidos que estão presentes ali, a forma que eles vão interagir vão definir a estrutura tridimensional. E aí envolve várias outras ligações não covalentes, que são ligações mais fracas, cerca de 1/20 da força da ligação covalente, mas que o número dessas ligações covalentes é muito maior que o número das ligações não covalentes, é muito maior que o número das ligações não covalentes que acontece dentro de uma estrutura de uma proteína. Então, apesar de ser ligações não fracas, pelo número que acontecem essas ligações, elas se formam ligações fortes. E aí, dentro das ligações não covalentes, a gente tem basicamente a ponte de hidrogênio, que é um sanduíche aqui formado entre um átomo eletronegativo, normalmente o oxigênio ou o nitrogênio, se ligando a um átomo que tem uma tendência a doar o elétron dele, que é o hidrogênio. Não é isso? Então, o oxigênio captura parte, ou interage com o elétron do hidrogênio, formando essa interação aqui, que é chamada de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Que pode acontecer entre as cadeias, não é isso? Entre cadeias diferentes, uma cadeia aqui, outra cadeia aqui, ou dentro da mesma cadeia, como está sendo mostrado aqui, uma ponte de hidrogênio, dentro da mesma cadeia, estabilizando então essa ligação. Né? Então, o oxigênio ligando ao hidrogênio, formando essa ligação. Eu posso ser ponte iônica, que vai depender da carga e da distância dos grupos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo, um aminoácido, um resíduo de aminoácido que está na minha cadeia polipeptídica, em que a cadeia lateral dele, eu tenho um grupo ácido aqui, então ele tem carga negativa, e eu interagindo com outro aminoácido aqui, tem uma cadeia lateral básica que tem uma carga positiva. Então eu tenho uma carga negativa atraindo uma carga positiva, que os opostos se atraem, então o negativo atrai positivo, então formando essa ponte iônica aqui, pode acontecer dentro das minhas moléculas ou entre as cadeias, né? Dentro da minha cadeia ou entre cadeias. E tudo isso vai ser o resultado, além disso, de atrações de Van der Waals, né? São ligações de polo, que são dependentes da distância entre moléculas também, que vão acontecer também formando essa interação entre as moléculas. Então, o resultado dessas ligações não covalentes é que a ação conjunta de muitas ligações fracas, formando um arranjo tridimensional forte, que vai definir, então, a estrutura tridimensional dessas proteínas. Isso. E aí, dentro da estrutura, então, antes de formar essas estruturas, durante o processo de formação dessas estruturas, depois da estrutura primária, a segunda coisa que se forma são estruturas secundárias, que são dobramentos da cadeia polipeptídica, de acordo com as interações entre os aminoácidos, mais especificamente entre as ligações peptídicas que está formando essa cadeia, que vão formar estruturas do tipo alfa-hélice, pode ser essa hélice aqui, que eu vou mostrar como ela é formada, com formações betas, por exemplo, essas folhas betas aqui, ou essas interações de cadeias polipeptídicas, curvatura beta e a formação de alças da estrutura, formam também estruturas secundárias das nossas proteínas. Então, como é que é essa alfa-hélice, né? Então, essa alfa-hélice é uma estrutura muito comum, que é encontrada em uma diversidade muito grande de proteínas dentro das nossas células, principalmente proteínas que interagem com membrana plasmática. Depois eu vou mostrar por que a alfa-hélice é tão importante para a interação de proteínas com membrana plasmática. Então eu tenho essa estrutura aqui, a minha cadeia polipeptídica, não é isso? Aqui, entre os nitrogênios aqui eu estou formando as minhas ligações peptídicas, não é isso? E aqui eu estou mostrando as minhas cadeias laterais aqui. Estou simplesmente mostrando as ligações peptídicas, os carbonos e nitrogênios envolvidos na minha ligação peptídica. E o que acontece é que as cadeias laterais são orientadas para o exterior da minha alfa-hélice, elas não estão sendo mostradas aqui, mas normalmente elas são viradas aqui para o exterior da alfa-hélice. E essa ligação é estabilizada, então, por pontes de hidrogênio entre o grupo do aminoácido 1 com o grupo da carboxila do grupo amino do aminoácido 1 com o grupo carboxila do aminoácido 5 entre 4 resíduos de aminoácido. Então, formando assim, esses 3,6 resíduos aqui, por volta, formando essa estrutura. E aí, quando eu vejo em amarelo, está sendo mostrado aqui de novo meu esqueleto aqui, fazendo isso, uma hélice. E como é que essa hélice é estabilizada? Justamente por essas pontes de hidrogênio que estão mostradas em amarelo aqui, entre os hidrogênios
do grupamento amino do aminoácido 1 com o aminoácido com a carboxila, que é o oxigênio, essa carboxila aqui, ó, do oxigênio do aminoácido 5 vezes na frente dele. Não é isso? Formando então essas pontes que estabilizam então essa estrutura helicoidal, então, que está sendo mostrada aqui em vermelho nessa cadeia polipeptídica aqui. Não é isso? Então são encontrados em basicamente todas as proteínas e principalmente nas proteínas de membrana. Tá? Então, que são estabilizados então por essas ligações entre o hidrogênio do aminoácido 1 com o aminoácido 5, estabilizando essa ponte aqui. Em 3,6 voltas aqui, eu tenho então uma volta completa nessa hélice. E essas alfas hélices, como eu falei, são extremamente importantes para principalmente interação com a bicamada lipídica. Se vocês olharem lá na aula de lipídios, vocês vão ver a formação de membranas, como essa bicamada lipídica é formada. Mas basicamente são lipídios em que eu tenho uma camada para um lado e outra camada para o outro. E aqui a parte do lipídio que gosta de interagir com a água, aqui também a parte que interage com a água, e aqui são as partes hidrofóbicas. E as alfas hélices estão embebidas nessa bicamada lipídica, que formam as membranas, seja embebida por uma alfa-hélice ou várias alfa-hélices presentes. Eu posso ter alfa-hélice atravessando uma única camada lipídica aqui, e várias outras formas de interação de proteínas, que são proteínas de membrana que interagem com a membrana plasmática. Então, essas alfa-hélices são importantes, essas interações, porque elas atravessam, como está sendo mostrado aqui, ó, a cadeia polipeptídica, atravessando, e as cadeias laterais dos aminoácidos estão aqui, ó, interagindo com a minha bicamada lipídica. Então, o que acontece? Aqui a minha bicamada lipídica, formada aqui por lipídios hidrofóbicos, não é isso? E aí eu tenho aminoácidos que têm a cadeia lateral hidrofóbica e aminoácidos que têm a cadeia lateral hidrofílica. Não é isso? Então, na verdade, a cadeia lateral dos aminoácidos hidrofóbicos vão estar voltados para a interação com a parte hidrofóbica dos lipídios. Então, hidrofóbico entra em contato com hidrofóbico, né? Hidrofílico em contato com hidrofílico. E os dois não se misturam. A água, que é hidrofílico, não interage com o óleo, que é hidrofóbico, né? Isso, então, polar, que é a água é polar, não interage com lipídio ou óleo, que é apolar, né? Que não tem um polo ali presente na estrutura da molécula. Então, a cadeia lateral dos aminoácidos hidrofóbicos vai interagir com a bicamada lipídica e os hidrofílicos vão estar se escondendo dessa bicamada lipídica da interação. É isso. Então, essa foi a conformação alfa. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se forma a conformação beta e a folha beta. E eu já adianto para vocês que aqui é uma cadeia polipeptídica, não é isso? Aqui outra cadeia polipeptídica, com a mesma cadeia polipeptídica fazendo zigue-zague, voltando. E aí existem interações entre essas cadeias hidrofóbicas por pontes de hidrogênio, não hidrofóbicas, desculpa, por pontes de hidrogênio, entre esses segmentos dessas proteínas, estabilizando isso como se fosse um plano aqui, ó, formando uma folha, então que a gente chama de uma folha beta. Então, a folha beta é uma estrutura plana formada pela essa interação que acontece entre as cadeias polipeptídicas. Então aqui tem uma cadeia polipeptídica, esse quadradinho aqui é mostrando a ligação peptídica, não é isso? Aqui o átomo de oxigênio e aqui o átomo de hidrogênio, não é isso? E aí, na verdade, a gente tem interação aqui de pontes de hidrogênio formada entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Então, um átomo eletronegativo interagindo no outro. Então, aqui é uma cadeia antiparalela. O que é antiparalela? Uma está indo nesse sentido, faz a volta, e a outra está indo nesse sentido, faz a volta. E aí elas estão interagindo entre elas aqui, ou por essa interação de ligação de pontes de hidrogênio entre as cadeias. Então, isso aqui é uma antiparalela e isso aqui é uma paralela, onde ela vai seguindo aqui, faz um loop, segue na mesma direção, faz um loop. Então, essas duas cadeias estão no mesmo sentido, ó. Nitrogênio para carbono, nitrogênio para carbono. N-terminal para C-terminal, N-terminal para C-terminal. Aqui o N-terminal para C-terminal e aqui é o contrário, N-terminal para C-terminal. Antiparalelo e paralelo. Se vocês olharem a interação entre as antiparalelas, o distanciamento entre os átomos de oxigênio e hidrogênio é menor. Não é isso? Mostrando que essa antiparalela tem uma estabilidade maior para formar essas folhas betas. Então são mais comuns de encontradas nas células as folhas formadas por ligações entre cadeias polipeptídicas antiparalelas do que as paralelas, porque elas são mais estáveis energeticamente.
E aí a gente tem a formatura de curvas betas, né, e alças, onde a gente tem essa curvatura beta, onde eu tenho o aminoácido 1, 2, o resíduo, né, do aminoácido 1, 2, 3 e 4, unidos, né, por ligação peptídica. E aí eu tenho interação entre o resíduo 1 e o resíduo 4, formando essa curvatura. Olha aqui, a minha cadeia está seguindo aqui, ó, ela vem e faz uma curva de 180 graus, mudando a direção. Então a estrutura forma um ângulo de 180 graus com 4 aminoácidos envolvidos. O aminoácido 1 interagindo com o aminoácido 4. Normalmente a gente tem glicina e prolina, que são esses aminoácidos mais comuns encontrados nesse tipo de estrutura de curvatura aberta. Né? A gente olha aí, ó, a gente tem essas curvaturas aí acontecendo, sendo mostradas. Tem a alça sendo mostrada aqui também, que é uma mudança de 180 graus na direção. Mas normalmente essas alças aí têm uma estrutura tridimensional não muito definida, elas ficam flutuando na estrutura tridimensional de uma proteína. E aí, então, a partir das estruturas secundárias, a gente forma então as estruturas terciárias, que são os conjuntos de estruturas secundárias. Né? Então, a gente tem várias alfa-hélices aqui, mostradas em azul, em vermelho aqui, representada por setas, as folhas betas, não é isso? As estruturas betas da proteína. E quando a gente tem essa combinação das estruturas de alfas e betas, formando domínios compactos, a gente tem o que a gente chama de estrutura terciária. E algumas proteínas já vão ter a sua função com essa estrutura terciária, porque já é uma estrutura tridimensional. Né? Então, por exemplo, aqui a triose fosfato isomerase, que é uma enzima que vocês vão ver mais para frente, é importante no metabolismo. Ela, então, é uma proteína que já tem a sua função definida na sua estrutura terciária, formando, então, esse domínio compacto aí da sua função. E lembrando que dentro das estruturas terciárias, a gente tem estruturas secundárias que são estabilizadas por um tipo de ligação covalente que é chamado de ponte de disulfeto. Então, além de eu ter a estrutura formada por aquelas diferentes forças que eu conversei com vocês, não covalentes, que formam a estrutura tridimensional de uma proteína, a gente pode ter ligações covalentes formadas entre cadeias laterais de um resíduo de aminoácido que é a cisteína. A cisteína tem essa estrutura aqui, ó, como cadeia lateral. Um enxofre aqui, um SH, de um lado, e aí quando encontra uma cisteína, ou em cadeias diferentes, aqui uma cadeia em verde, aqui outra cadeia, não é isso? Ou entre cadeias diferentes eu posso formar uma ligação covalente, olha aqui, ó, uma ponte de sulfeto, ou dentro da mesma cadeia. E aí a gente chama intracadeia ou intercadeia. Isso aqui é uma intercadeia, isso aqui é uma intracadeia, não é isso? Dentro da própria cadeia, uma ligação covalente que acontece no retículo endoplasmático dentro da célula, depois que a proteína já é sintetizada, e quando ela já tem a estrutura tridimensional terciária, a estrutura terciária já mais ou menos definida, tem esses grampos atômicos, não é isso? Dentro da estrutura, onde eu faço ligações covalentes, que estabilizam ainda mais a minha ligação, a minha estrutura tridimensional dessas minhas proteínas. Não é isso? E essas estruturas terciárias das proteínas, elas podem ser representadas, que é uma conformação tridimensional, né? Elas podem ser representadas de diversas formas. Então a gente tem várias maneiras de representar isso. Na forma de esqueleto, onde a gente basicamente só mostra as ligações peptídicas presentes e não mostra as cadeias laterais, e as cores mudam aqui de acordo com regiões mais hidrofílicas ou mais hidrofóbicas, não é isso? Eu posso ter em fita, aqui onde eu mostro as estruturas secundárias, alfa-hélice, não é isso? E folhas betas, que são representadas por setas. Então, a alfa-hélice sempre é representada por uma hélice, e as folhas betas representadas por uma seta. E aí, então, essa estrutura em fita. A estrutura em arame, onde eu tenho todos os átomos representados ali, numa estrutura em arame, não é isso? Menos os átomos de hidrogênio, que não estão sendo representados aqui. E de espaço preenchido, onde eu tenho o volume atômico de cada átomo que forma essa estrutura dessa proteína. Então dá para você ver bem como é essa estrutura tridimensional dessa proteína, quando você vai lá e olha então esse volume atômico aqui presente na estrutura tridimensional. A gente vai usar para frente praticamente todas as representações de estruturas de proteínas que a gente vai mostrar nessa estrutura em fita. Não é isso? Onde a gente tem a representação das estruturas secundárias e terciárias de uma proteína. Aqui são exemplos para vocês verem as diversidades tridimensionais de proteínas, de estruturas terciárias, nesse caso aqui,
de proteínas com funções diversificadas dentro das células. Então, por exemplo, aqui uma proteína que tem várias folhas betas, várias alfa-hélices, não é isso? Formando essa estrutura bem complexa. É uma proteína que se liga ao NADP dentro das células e tem uma função específica. Aqui a estrutura mostrando várias alfa-hélices também, uma protonase. Aqui uma fosfofructokinase, que vocês vão ver que é uma enzima muito importante no metabolismo e produção de energia dentro das células. Aqui uma proteína só mostrando que é um filamento de alfa-hélice bem comprido na sua estrutura. Aqui uma hidroximetilase, com uma diversidade também grande de estruturas betas e alfas. E aqui uma estrutura bem particular, que é um barril beta, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente aí para vocês, onde a gente tem várias dessas folhas betas formando uma estrutura que parece um balaio, né? Um barril, né? Um balaio aí entrelaçado aqui. E é engraçado que dessa proteína especificamente aqui, é uma proteína que tem a capacidade de emitir fluorescência, uma chamada proteína verde fluorescente. Então, GFP, Green Fluorescent Protein. E, na verdade, essa proteína que é encontrada, a proteína verde fluorescente, é encontrada em águas vivas e essa proteína tem a capacidade de emitir, absorver a luz do comprimento de onda do azul, então a luz que entra no mar, não é? Essa proteína absorve o comprimento de onda do azul e emite luz no comprimento de onda do verde. Então, esses organismos que contêm essa proteína são organismos que normalmente emitem uma fluorescência no verde. Então, uma cor no comprimento de onda do verde visível. Né? E a gente consegue ver esses organismos então brilhando no escuro a partir da função dessa proteína que brilha no escuro. Né? Olha aqui a diversidade, para mostrar para vocês, diversidade de proteínas que a gente encontra de barril, estrutura barril beta. Todas essas são estruturas em barril, não é isso? Só que aqui é formada por 8 fitas beta, essa 12, 16 e 22 fitas beta, aumentando a complexidade da proteína. Então, logo de cara, vocês podem ver que eu formo essa forma de balaio, e aqui dentro eu formo quase uma espécie de um canal aqui, onde a célula pode usar então essas proteínas, por exemplo, para controlar que tipo de coisa vai entrar para dentro da célula. Então aqui está a parte externa da célula, aqui é a parte interna, por exemplo, aqui é a membrana plasmática, e aqui as proteínas transmembrana, controlando então que tipo de coisa que vai passar para dentro da célula a partir da interação que ela tem com principalmente as cadeias laterais dos aminoácidos que compõem essa estrutura, interagindo então com esse substrato que vai passar dentro das células, por exemplo. Existem várias outras funções de barril beta, como receptores e proteínas que interagem com a membrana plasmática a partir dessa estrutura de barril beta, que é a predominância então da estrutura secundária do tipo beta. E finalmente a estrutura quaternária, que é a junção então de diferentes estruturas terciárias. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma estrutura terciária, 1, 2, 3, 4. E aí quando eu junto, então, eu formo uma proteína, que é o conjunto de diferentes estruturas terciárias, formando então uma estrutura terciária. Aqui no caso a hemoglobina, mostrando que ela tem 4 estruturas diferentes, e 4 cadeias diferentes, 2 iguais e 2 iguais, em pares, né? E aqui em vermelho o grupo M, que é um grupo prostético que se liga a essa proteína aqui e que se liga ao oxigênio, que consegue fazer com que essa proteína carregue, então, seja uma carreadora de oxigênio dentro do nosso sangue. Dentro das hemoglobinas, ou eritrócitos, né, isso, que são as células que compõem, que transportam oxigênio dentro do nosso corpo. E o oxigênio vai ter a função primordial de metabolismo energético, né, produzir energia dentro das células, utilizando o átomo de oxigênio como aceptor final de elétrons. A gente vai comentar isso na aula de metabolismo. Então, olha aqui a estrutura primária, onde eu tenho o grupamento, o N-terminal do lado de cá, não é isso? E o C-terminal do outro lado. Né? De um lado da proteína o N-terminal e a sequência de resíduos de aminoácidos que estão ali presentes, então, unidos por ligações peptídicas até o C-terminal. E aí eu formo, então, estruturas secundárias, são interações entre as ligações peptídicas, entre cadeias, por exemplo, aqui uma cadeia e outra cadeia, formando as folhas beta, estrutura beta, ou estrutura alfa, que são as alfas-hélices, por exemplo, que formam as estruturas alfas. Então, essas estruturas secundárias, o conjunto dessas estruturas terciárias
combinado então com os grampos moleculares formados pelas pontes de sulfeto, formam as estruturas terciárias das proteínas. E a junção de mais de uma estrutura terciária forma então as estruturas quaternárias. Né? Isso então em amarelo, vermelho, roxo e verde aqui são as diferentes estruturas terciárias unidas formando uma estrutura quaternária. Algumas proteínas vão ter já a sua função já em estrutura terciária, outras só vão ter sua função definida dentro das células quando elas formam essas estruturas quaternárias. Então, isso dentro das células. E lembrando, então, que a gente chama de dogma central da biologia, quando a gente passa de um gene, o DNA, não é isso, um gene, para um RNA mensageiro, forma um transcrito, um RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro, a gente sintetiza uma proteína, uma sequência de aminoácidos, não é isso? Mas a diversidade das proteínas que a gente encontra nas células é muito maior, porque, na verdade, além de um gene produzir uma proteína, essa proteína pode sofrer várias modificações, como, por exemplo, glicosilação, uma adição de um lipídio, uma adição de um grupo fosfato, e aí cada proteína dessa vai ter uma função diferente dentro das células, a partir dessas modificações que elas sofrem, né, que são chamadas de modificações pós-traducionais. Ou seja, a proteína é traduzida e depois você pode modificar essa proteína adicionando então um açúcar, uma gordura ou um grupo fosfato, por exemplo, na estrutura dessa proteína, e aí a proteína vai ter funções diferentes dentro das células. É isso. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre escala de pH para vocês relembrarem essa parte. Que na escala de pH a gente tem então soluções ácidas, onde o pH é baixo, não é isso? Com pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente chama de pH ácido. Aí tem o pH neutro, 7 é o neutro, né? Na verdade o pH neutro. E aí a gente vai subindo numa crescente da basicidade, ou seja, básico. Eu vou aumentando para um pH mais básico até pH 14, não é isso? E tudo isso está relacionado com a concentração que a gente encontra de prótons nessa solução. Quando a concentração é maior de prótons, a gente tem soluções mais ácidas. Quando a concentração é menor de prótons na minha solução, a gente tem soluções mais básicas, não é isso? E aí a gente tem um crescimento conforme o pH vai diminuindo, significa que a concentração de ácido aumenta, a gente tem uma acidez maior aí de próton aumenta e acidez maior. Se o meu pH vai aumentando, eu tenho uma diminuição da concentração de prótons e um aumento da minha basicidade, então. Isso é extremamente importante, estou comentando isso, relembrando um pouco do pH para vocês, para relembrar, então, como dentro do nosso sangue, por exemplo, o pH é extremamente importante. A gente tem doenças que são a acidose e a alcalose, que são doenças causadas pela alteração dos estados normais do pH do sangue. Então, o pH normal do sangue ele vai ter um pH entre 3,35 7,35 até 7,45. Então, ele vai variar aí dentro desse pH muito restrito aí. Se eu tiver a pH abaixo de 7,35, eu tenho um estado de acidose. E se eu tenho um pH acima de 7,45, eu tenho um estado de alcalose, onde o meu pH está mais alto no alcalose e o meu pH está mais baixo no sangue, no pH abaixo de 7,35. E no nosso sangue, essa faixa é estreita justamente porque a gente tem um funcionamento, para ter um funcionamento adequado dos processos metabólicos e para a liberação de quantidades corretas de oxigênio no tecido, esse pH vai ter que estar correto. Então, no nosso sangue, a gente tem uma quantidade muito grande de um resíduo de aminoácido chamado histidina, onde ele tem justamente uma função muito importante de tamponamento do sangue. O que é esse tamponamento? Quando a gente tampona alguma coisa, a gente permite que o pH não varie muito. Então, esse resíduo de aminoácido ajuda, então, essa função de tamponamento dentro do nosso sangue. E quando a gente faz exercício físico, então mais exercício físico, vocês sabem que a gente produz ácido lático no músculo. Né? Isso altera o pH, né? Porque, como o nome diz, é um ácido, então altera o pH do músculo. Então, quando altera o pH do músculo, altera as funções dos processos metabólicos, e principalmente os processos de contração muscular no músculo, e aí a gente pode ter um fenômeno, então, de uma cãibra, por exemplo, por uma alteração muito acentuada do pH muscular. Então, lembrando que o pH sanguíneo pode determinar se o indivíduo está numa condição de saúde ou uma condição de doença. Então, é o que a gente chama de conceito de acidose e alcalose metabólica. Então, só para relembrar para vocês que o pH,
aquela unidade de pH que a gente usa, que vai de 0 a 14, não é isso? É menos log do menos da concentração de próton. Então, na verdade, como é menos aqui, menos log, se eu aumento a concentração de prótons, eu diminuo o meu valor de pH. Se eu diminuo a concentração de prótons, eu aumento o meu valor de pH. Então, isso é importante para só relembrar esse conceito de pH. Então, o pH normal vai ter nessa faixa, acima disso vai ser uma alcalose e abaixo disso vai ser uma acidose nesse processo. Então, vários distúrbios que a gente vai encontrar em relação a ácido-base estão relacionados, por exemplo, ao pH, por exemplo, na acidose respiratória, que é uma eliminação de CO2 reduzida, e aí isso altera, então, causando uma série de consequências, como dificuldade de movimentos respiratórios, traumatismo pela presença de ar nos pulmões e parede torácica, doença nervosa ou muscular, que são processos então, que estão relacionados com esse processo de acidose respiratória, que é uma eliminação de CO2 reduzida. E quando a gente tem uma alcalose respiratória, quando a gente tem um aumento da eliminação de CO2. E esse CO2 vai interagir com a água, formando bicarbonato, por isso que a gente tem uma alteração de pH. E de onde advém esse CO2? Do metabolismo celular. Né? Quando a gente quebra açúcares, por exemplo, que a gente se alimenta durante o exercício, a gente, na verdade, está liberando esses carbonos que a gente se alimentou sob a forma de CO2 na nossa transpiração. Né? Respiração, quando a gente transpira e libera o CO2 né, na nossa respiração. Aqui só comentar um pouco da acidose metabólica, mas eu já comentei, um aumento do bicarbonato e perda de ácido, não é isso? E uma diminuição de bicarbonato ou acúmulo do ácido na acidose metabólica. Só a alcalose metabólica e a acidose metabólica. E tudo isso está relacionado à molécula de bicarbonato que é criado, que é o CO2 diluído na água. Então, na verdade, se eu boto o CO2 em presença de água, um dos hidrogênios da água vai interagir aqui e um dos oxigênios da água também vai interagir, formando esse bicarbonato aqui. E todo esse pH e também a presença de oxigênio vão influenciar a captação de oxigênio pela hemoglobina. Então aqui está a estrutura da hemoglobina, sendo mostrada aqui em cima, mudando da formação oxi para deoxi. E oxi é quando você tem presença de oxigênio no meio, e deoxi quando você não tem presença de oxigênio. Isso muda a conformação dela. Então, na verdade, quando a hemoglobina percebe a presença de oxigênio no meio e alguma parte da molécula se liga a uma concentração de oxigênio, ela muda a conformação para captar, então, mais oxigênio. Então, é o que a gente chama de ligação cooperativa. Ela primeiro se liga, ela tem uma conformação, aí ela sente a presença de oxigênio, se o oxigênio se liga a ela muda a conformação para captar mais oxigênio. E aí isso poder transportar, então, o oxigênio na nossa corrente sanguínea através dessa molécula de hemoglobina. E o transporte de oxigênio e CO2 pela hemoglobina tem um efeito que eu quero que vocês entendam, que é chamado de efeito Bohr. Desse slide aí, depois vocês podem ler com mais calma, mas eu quero que vocês entendam o que é esse efeito Bohr, que é a nomenclatura utilizada para designar a tendência do oxigênio de deixar a corrente sanguínea quando a concentração de dióxido de carbono aumenta. Então vamos entender aqui. Se eu tenho uma contração muscular, por exemplo, um miócito que está fazendo contração muscular, ele está gastando muita energia, ou seja, ele está gastando muita glicose, por exemplo, e aí essa glicose está sendo convertida em CO2. E esse CO2 está sendo liberado na circulação, na corrente sanguínea. Então, se aquela célula está fazendo muito trabalho, gastando muita energia, ela está liberando muito dióxido de carbono. E aí o que acontece? A hemoglobina sente a presença desse dióxido de carbono e aí começa a liberar o oxigênio naquelas regiões do capilar sanguíneo onde a gente tem uma concentração alta de dióxido de carbono. Então isso é importante. Então, se eu tenho aumento da concentração de dióxido de carbono, significa que a minha célula está gastando muita energia. Se ela está gastando muita energia, significa que ela precisa de bastante oxigênio. Então, isso é uma forma de regular a liberação de oxigênio pela hemoglobina, que é extremamente importante. Então, isso é chamado de efeito Bohr. Isso aqui é só para explicar de outra forma o efeito Bohr, mas é basicamente a mesma coisa que está explicado lá. Então, a liberação de CO2 para o metabolismo celular favorece então, a liberação da hemoglobina, do oxigênio nos capilares sanguíneos, para que as células estejam produzindo bastante CO2
consigam captar esse oxigênio que foi liberado pela hemoglobina. Então, se eu tenho, aqui só relembrando que a baixa de pH induz a hemoglobina a liberar o oxigênio, e se eu tenho a baixa de pH, significa que eu tenho bastante bicarbonato sendo liberado ali no meio, não é isso? Então eu tenho bastante próton ali presente, e esse próton então abaixa o meu pH, que favorece então a liberação de oxigênio. Então existe essa regulação metabólica. Se eu estou no metabolismo acelerado, eu produzo bastante CO2, a minha hemoglobina que está circulando naquela região ali dos capilares, onde as células estão gastando muita energia, ela sente a presença do CO2 e libera o oxigênio. Então esse é o chamado efeito Bohr. Esse foi um parênteses para comentar um pouquinho sobre essa questão do pH e da acidose e alcalose no sangue, e a questão da conformação estrutural da hemoglobina e essa função de carregar o oxigênio para as células para que aconteça o metabolismo. Então agora eu volto para as proteínas e as formas que essas proteínas têm, não é isso? Então as proteínas são classificadas basicamente em dois grandes grupos em relação à forma delas. São as proteínas fibrosas, aqui por exemplo a gente vai ver o colágeno, os filamentos de actina, filamentos de microtúbulos, e as proteínas globulares, não é isso? Que formam mais ou menos esse novelo, que são as proteínas mais comuns que a gente encontra dentro das células. Em relação ao número de cadeias polipeptídicas, a gente tem as proteínas monoméricas, que só tem uma cadeia polipeptídica, unida então por ligações peptídicas, não é isso? Ou posso ter oligoméricas, onde eu tenho mais de uma cadeia polipeptídica. Olha um dímero aqui, ó. Aqui em azul, em verde claro, uma cadeia, e aqui em verde escuro, outra cadeia, não é isso? Formando um dímero. Um trímero, onde eu tenho três cadeias iguais aqui, ó, interagindo, formando uma estrutura quaternária. Todas essas são estruturas quaternárias, não é isso? Formadas por estruturas terciárias que são unidas aqui, em dímeros, trímeros, tetrâmeros, pentâmeros e hexâmeros. E aí vai. Tem proteínas que são formadas por várias unidades oligoméricas, não é isso? Então aqui formado por 5 subunidades idênticas, formando uma estrutura quaternária, e aí essa proteína vai ter essa função. Isso aqui é uma estrutura terciária, aqui com 6 subunidades, por aí vai. Né? Então assim que a gente define o número de cadeias polipeptídicas de uma proteína. Além disso, as proteínas, como eu já comentei um pouquinho com vocês, além da sequência dos aminoácidos que compõem a proteína, essas proteínas podem ser classificadas em simples ou proteínas conjugadas. E qual a diferença das proteínas simples? As proteínas simples elas não têm nenhum penduricalho químico ligados a elas, ou seja, o que a gente chama de grupos prostéticos das proteínas, não é isso? E as proteínas conjugadas contêm esse grupo aí. O que são esses grupos? Por exemplo, são lipídios, carboidratos, grupo fosfato. O grupo M, por exemplo, que é derivado da porfirina, que é esse grupo M que vai se ligar ao oxigênio aqui presente na hemoglobina, olha aqui a estrutura da hemoglobina terciária, as folhas, as alfa-hélices aqui presentes, o grupo porfirina, que é esse grupo M, não é isso? O grupo M, que está em azul aqui, e aqui a molécula de oxigênio, o O2 aqui, ligando então nesse grupo N para transporte da hemoglobina. Então esse grupo em azul aqui é o que a gente chama de grupo prostético, mas poderia ser um lipídio, poderia ser um carboidrato, poderia ser um metal, que são chamados de metaloproteases. E aí a gente tem uma diversidade de proteínas. Por exemplo, hemoglobinas são proteínas que têm muitos açúcares ligados a elas. Hemoglobinas são os anticorpos, os famosos anticorpos. Não é isso? A caseína, que é a proteína mais abundante do leite, por exemplo, é uma proteína que é muito fosforilada. E aonde você bota esse grupo fosfato? Justamente na cadeia lateral dos resíduos serina, tirosina e trionina. Não é isso? E aí você modifica adicionando esses grupos de fosfato, principalmente na cadeia lateral desses aminoácidos. E aí a gente cria estruturas de proteínas mais complexas ainda, que são as estruturas de proteínas conjugadas. Isso, obviamente, vai mudando a estrutura tridimensional dela e vai mudando a função dessas proteínas. Né? Já que a função das proteínas são definidas a partir da sua estrutura terciária. Então, se eu tenho uma estrutura terciária de uma proteína, isso vai definir uma função biológica dessa proteína. E essa função biológica está diretamente correlacionada com a habilidade dessa proteína se ligar a outras moléculas.
Então, seja essas proteínas funcionando como catalisadores de reações químicas, eu vou comentar um pouco mais para frente, na verdade eu vou comentar cada ponto desse mais para frente. Os catalisadores esse grupo de proteínas que catalisam reações químicas. O que é catalisar uma reação química? É fazer com que uma reação química aconteça de forma acelerada dentro da célula. Isso é extremamente importante para que o metabolismo aconteça de forma correta dentro das células. E essas proteínas que têm essa função de catalisadores são as famosas enzimas. Então a gente dá esse nome para esse grupo de proteínas que tem função de catalisadores, são as chamadas enzimas. Então esse termo vocês já vão ouvir constantemente no curso na parte de metabolismo do curso, que a gente vai falar de metabolismo. O metabolismo só existe porque existem enzimas que catalisam processos enzimáticos dentro das células para que o metabolismo aconteça. A gente pode ter proteínas que são receptores, por exemplo, que vão receber um sinal. Por exemplo, quando eu libero serotonina no meu cérebro, vão ter receptores de serotonina nos meus neurônios, que vão perceber a presença de serotonina, e aí essa serotonina então vai liberar uma série de reações que vão acontecer dentro dos meus neurônios. É isso. Isso são os receptores, por exemplo. Posso ter proteínas motoras, são proteínas que funcionam como motorizinhos mesmo dentro da célula. Então algumas gastam ATP, que ATP é a molécula energética dentro da célula, né? Adenosina trifosfato. Essa molécula então é utilizada como fonte de energia. Essas proteínas motoras então vão hidrolisando esse ATP, quebrando o ATP em ADP, e aí fazendo pequenos movimentos dentro das células. Por exemplo, andando em cima dos filamentos de actina, promovendo contração muscular, por exemplo, ou andando em cima de microtúbulos e carregando coisas dentro das células. Então tudo isso são proteínas motoras, que a gente chama. Proteínas de defesa, que aí envolve então principalmente a categoria dos anticorpos. E agora lembrando da Covid-19, a gente fala o tempo todo de produção de anticorpos. O que é isso, esse tal de produção de anticorpos? E anticorpos nada mais são do que proteínas, depois a gente vai ver a estrutura mais para frente, que funcionam como neutralizadores de antígenos, ou seja, de coisas que são que a gente encontra no nosso organismo que não pertencem ao nosso organismo. Por exemplo, um vírus, uma bactéria, e aí esses anticorpos vão reconhecer então esses antígenos e neutralizar esses antígenos para que não aconteça então, uma infecção dentro do nosso organismo. Proteínas envolvidas em transporte também. A gente vai ver a proteína, por exemplo, a gente já viu a hemoglobina. Desculpa. Que é envolvida então no transporte de oxigênio. E a gente tem também outras proteínas envolvidas, por exemplo, no transporte de gorduras dentro do nosso sangue. Né? E essa capacidade dessas proteínas, principalmente quando a gente estiver falando de enzimas, que se ligam a substratos específicos e promovem uma reação química, essa ligação é extremamente específica. Né? Então aqui, por exemplo, em verde eu tenho aqui a minha proteína, a estrutura da minha proteína. Aqui eu tenho um sítio de ligação com o meu substrato, e o meu substrato tem uma forma muito específica, que é uma espécie de ligação que a gente chama de mão-luva, né? Ou chave-fechadura, onde esse meu ligante, que pode ser um carboidrato, por exemplo, que eu vou metabolizar, pode ser outra proteína, essa ligação acontece por várias interações não covalentes entre essas moléculas, então que são ligantes, que são ligações do tipo íon, molécula pequena, são ligantes que são íons, moléculas pequenas ou macromoléculas, que são o meu ligante, não é isso? Ligando a minha proteína através de ligações não covalentes fracas, que são as pontes de hidrogênio, as pontes iônicas e as pontes de Van der Waals, que acontecem entre o meu ligante e a minha proteína em si. Então essa ligação é muito específica. Cada enzima dentro das células vai ter uma estrutura tridimensional definida que vai permitir uma ligação muito específica com o substrato. Então, por exemplo, se eu pegar uma luva e tentar enfiar no meu pé, ela não vai se encaixar. Ela tem um desenho perfeito para se encaixar na minha mão. Isso também acontece com os substratos e as proteínas dentro do nosso metabolismo. Né? E essa catálise, então, uma das funções mais importantes das proteínas dentro das células é a catálise enzimática. Então, quase todas as reações químicas que ocorrem dentro das células, para promover o metabolismo, são catalisados por enzimas. Então, por exemplo, aqui tem uma estrutura de uma enzima, né, uma cadeia, não é isso? Onde eu tenho resíduos aqui de aminoácidos com a sua cadeia lateral, aqui uma asparagina, uma histidina e uma serina, onde você tem uma interação no sítio de ligação
o sítio catalítico dessa enzima, onde então permite uma modificação do sítio catalítico, então um rearranjamento das ligações de hidrogênio, por exemplo, ativando então o meu sítio de ligação para ligar um substrato e fazer uma mudança na conformação do meu substrato, fazendo uma catálise enzimática para o processo acontecer. Então, dentro do nosso metabolismo, a gente vai ver isso mais aprofundado com outra professora da parte de metabolismo, é que esse metabolismo é extremamente complexo. Aqui eu estou mostrando um resumo do metabolismo que acontece dentro das nossas células, não é isso? Tem vários processos aqui acontecendo. A gente dá um zoom nesse quadradinho aqui, só para ver as enzimas e substratos participando desse processo, especificamente dessa rota aqui, ó. Isso aqui são rotas todas interligadas praticamente, né? Se eu dar um zoom ali, ó, a gente vê aquele processo ali, a gente está vendo então um substrato, por exemplo, fosfatidil-inositol, por exemplo, 4,5-inositol, que sofre então uma modificação até esse mioinositol aqui, através dessa enzima que está catalisando esse processo aqui. Né? Então essa enzima está catalisando a modificação desse substrato para esse substrato aqui. E aí, por exemplo, essa proteína aqui, o inositol 5-fosfatase, está tirando o fosfato dessa, por isso fosfatase, não é isso? Tirando o fosfato dessa molécula aqui e criando essa outra molécula aqui. Então, para transformar dessa molécula para essa daqui, estou usando uma enzima que vai catalisar esse processo, entrando uma molécula de água e saindo um fosfato nessa reação. Então, todas essas reações praticamente que a gente está mostrando aqui, ó, são reações em que eu mudo de uma molécula, de uma estrutura atômica, de uma molécula para outra molécula, a partir de enzimas que estão catalisando esses processos. É isso. Então, além disso, eu também tenho proteínas envolvidas, por exemplo, no suporte mecânico. E no curso de vocês, de Educação Física, essas proteínas de suporte mecânico, elas são extremamente importantes, né? Então, por exemplo, o colágeno, a gente vai ver que forma os tendões e as cartilagens. A elastina vai formar os ligamentos, não é isso? Dentro do nosso corpo. A queratina, então, vai formar o cabelo, unha, vai formar o chifre nos animais, também a pena, as penas nas aves, né? E se a gente for olhar a estrutura, por exemplo, do colágeno, ou de um fio de cabelo, isso é muito bonito, tem uma estrutura quaternária. Isso aqui está um fio de cabelo aqui, ó, sendo mostrado, um corte seccional aqui, ó, da estrutura do cabelo, mostrando as células que foram os queratinócitos, que estão cheios de queratina lá dentro, e aqui são os filamentos, aqui ampliando aqui o filamento de queratina do fio de cabelo. Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho uma alfa-hélice da estrutura da queratina, a alfa-hélice. Essa alfa-hélice forma essa estrutura de coil, que já é uma estrutura um pouco mais desenvolvida. E aí formam os profilamentos, os protofilamentos, e depois as protofibrilas. E essas protofibrilas, então, a partir desses filamentos, vão formar essas protofibrilas numa estrutura quaternária. Ou seja, aqui eu tenho uma estrutura secundária, eu vou formar estruturas terciárias, depois estruturas quaternárias, e a interação entre essas estruturas formando as protofibrilas. E a gente vai formando, então, o colágeno e a queratina, nesse caso aí mostrando a queratina e o colágeno, de como a gente forma essa estrutura quaternária que vai dar suporte mecânico, como uma função de suporte mecânico dentro da nossa célula, dentro do nosso organismo. E dentro das nossas células, a gente também tem o que a gente chama de citoesqueleto. Então, assim como a gente tem o esqueleto, as células também têm o equivalente ao esqueleto, que são chamados de citoesqueletos, que são esses filamentos. Aqui um polímero de actina, aqui são o desenho, aqui a microscopia mostrando, né? E aqui é uma microscopia de uma célula onde esse filamento foi marcado com uma coisa fluorescente. Quando a gente olha no microscópio, esses filamentos ficam fluorescentes. E a gente vê aqui que ele forma como se fosse um esqueleto dentro da célula, né? Formando esses prolongamentos aqui, ó, estruturando a célula. A gente tem os filamentos de actina, os filamentos intermediários, são chamados de filamentos intermediários porque aqui tem uma célula, aqui outra célula, aqui outra célula, aqui outra célula, outra célula, outra célula. E eles são filamentos que estão entre as células, não é isso? Formando a unidade e a rigidez daquele tecido. Formando um tecido, que tecidos são formados por várias células, não é isso? Combinados. Então eles formam esses filamentos intermediários, que são polímeros também, que vão se organizando para manter essa rigidez entre as células.
E os microtúbulos, que também são extremamente importantes, são polímeros formados por proteínas, não é isso? Então, na verdade, é alfa e beta-tubulina. Aqui em vermelho a alfa e em amarelo a beta-tubulina, formando então essa espécie de tubo aqui, né, dentro das células. Esses tubos são microscópicos, né? Isso aqui olhando no microscópio de microscopia eletrônica, isso aqui os tubos marcados fluorescentes. Então aqui está o núcleo da célula, aqui em azul está marcado o DNA, e aqui em vermelho marcado esses microtúbulos. E aí a gente vê que a célula aqui é toda envolta por esse esqueleto aqui no microtúbulo. Então os microtúbulos têm várias funções dentro das células. E junto com os esqueletos de actina, eles vão então fazer com que as células andem dentro do nosso organismo. Por exemplo, os macrófagos, que são células do sistema imune, eles têm a capacidade de praticamente andar, formar espécies de filapódios, não é isso? São espécies de pés, onde eles vão polimerizando e despolimerizando os filamentos de actina e microtúbulo, e aí mudam a conformação da célula, permitindo até que a célula ande dentro dos nossos tecidos. Né? E outra função importante também dos microtúbulos, por exemplo, é durante a divisão celular, a gente duplica o número de cromossomos que a gente tem, não é isso? E aí a gente começa a dividir. Metade do cromossomo vai para uma célula e metade vai para outra célula que está em divisão. E quem puxa esses cromossomos de forma coordenada para que certinho metade do material genético vá para uma célula e metade para outra, são os microtúbulos, né, que fazem essa função dentro das células. Então esses filamentos são extremamente importantes de suporte mecânico, não só para formar tendões, ligamentos, mas para formar o citoesqueleto dentro das células. Né? E aqui olhando mais especificamente para o filamento do colágeno, que vai dar esse tônus na nossa pele, não é isso? As pessoas mais velhas, elas vão perdendo colágeno. Na verdade, o colágeno vai sofrendo modificação ao longo do tempo e vai perdendo a sua função de tônus e as pessoas vão ficando com rugas, não é isso? Ou modificações no colágeno. E o colágeno é uma hélice distinta das alfas-hélices, que ela é uma hélice para a esquerda e ela tem uma volta a cada 3 resíduos. O colágeno é formado por um conteúdo rico dos aminoácidos glicina e prolina, mais ou menos 50%. Além disso, hidroxiprolina e que são chamados high-pro, né, os domínios high-pro. Glicina, um X e uma prolina. Não é isso? E esse colágeno, que é a gelatina, a gente conhece como gelatina, né? A gelatina é o colágeno isolado de porco, se eu não me engano, ou de vaca. Acho que é de vaca. Né? E esse colágeno a gente usa na nossa alimentação, colágeno. E aí a gente pensa aí, pô, é uma proteína, então é rico em proteína, não é isso? Se essa é uma proteína de alta qualidade, e aí, obviamente, pelo conteúdo de aminoácidos, a gente já pode dizer que não tem uma diversidade grande de aminoácidos na sua composição. 50% dos aminoácidos são glicina e prolina. Então a gente sabe que a gente tem que se alimentar numa diversidade, numa quantidade certa de aminoácidos para, por exemplo, a gente promover o crescimento da massa muscular na nossa alimentação. Então o colágeno é bom para emagrecer, por exemplo, porque ele dá uma saciedade muito grande, porque sinaliza que está entrando proteína no seu sistema digestivo. Só que como ele é rico em um conteúdo rico em glicina, só em glicina e prolina, a gente não tem uma diversidade daqueles aminoácidos essenciais na alimentação. Então não é uma alimentação muito rica em quantidade de proteínas e em diversidade de aminoácidos ali presentes. Né? E só para mostrar para vocês as consequências, quando eu pego o colágeno e faço uma substituição de uma glicina e um resíduo de cadeia lateral maior, como serina ou cisteína, a glicina tem só o hidrogênio como cadeia lateral. Né? Se eu substituir para qualquer aminoácido, fazer uma mutação, ou seja, se essa pessoa tiver uma mutação no colágeno, na sequência do colágeno dela, que modifica o resíduo de glicina para serina ou cisteína, a gente tem essas doenças aqui, que são osteogênese imperfeita, síndrome de Ehlers-Danlos, que a pessoa parece uma pessoa velha, ela é uma pessoa jovem, só que o colágeno dela tem uma mutação na sequência, faz com que a estrutura tridimensional, ou seja, a estrutura terciária e quaternária do colágeno não seja correta, fazendo com que ele não tenha a função correta dentro do nosso organismo e, consequentemente, a gente vê aqui as consequências. Olha aqui, a pessoa parece uma pessoa velha, não é isso? O colágeno não está tendo a função própria, simplesmente por uma modificação de aminoácidos na sequência da estrutura do colágeno.
E aí a gente entra em outra função, que principalmente agora no momento de pandemia, está extremamente importante, que é a função de defesa das proteínas. Né? Então a gente tem principalmente anticorpos e toxinas, por exemplo, de bactérias e plantas, que são defesas dessas bactérias e plantas. Né? Então aqui é uma proteína, a hemoglobina, não é isso? Então ela é formada, olha só, por duas cadeias pesadas, ó, uma cadeia pesada, outra cadeia pesada e duas cadeias leves. Como é que essas cadeias são unidas? Por essas pontes de enxofre aqui, ó. Tá vendo os enxofres aqui, ó? As sulfidrilas aqui sendo formadas, a ligações entre cadeias, e aqui, ó, ligando, aqui a ligação entre cadeias, e aqui dentro da mesma cadeia, não é isso? E essa aqui são as regiões, aqui se eu der um zoom nessa cadeia leve aqui, ó, essa região conservada, que é essa estrutura verde, e essa região vermelha aqui, ó, são as regiões variáveis das sequências de hemoglobina. Então a gente vai produzir hemoglobinas com sequências de aminoácidos variáveis nessa região aqui. Para quê? Para que ela se ligue a antígenos diferentes no nosso corpo. O que são antígenos? São coisas que entram no nosso organismo que não fazem parte do nosso organismo. Então quando o vírus corona, por exemplo, o vírus entra dentro da nossa célula e a gente já teve contato com aquele corona anteriormente, a gente já tem anticorpos contra aquele corona. Isso significa que essa região aqui da proteína já reconhece e se liga ao vírus, e quando se liga ao vírus, ele neutraliza o vírus, então, parando a infecção. Então essa é a função dos anticorpos. Os anticorpos nada mais são do que proteínas. Então toda vez que a gente fala, ó, produziu um anticorpo, é porque ele produziu aquela proteína com uma sequência específica que reconhece o vírus, se liga e neutraliza aquele vírus. Outras toxinas de bactérias, por exemplo, aqui está o exemplo da hemolisina de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus é uma bactéria muito comum, que a gente, em infecções de pele, por exemplo, na formação de furúnculo, quem já teve furúnculo, normalmente o furúnculo é causado pelo Staphylococcus aureus. E por que a infecção por Staphylococcus aureus pode ser ainda um complicador ainda maior por causa da produção dessa proteína que o Staphylococcus produz, que é a hemolisina. E olha essa estrutura, ela tem uma estrutura em barril aqui, ó, uma estrutura complexa, e quando a gente vê de cima essa estrutura, ela forma esse buraco aqui no meio. Ó. E aqui é uma membrana plasmática da célula-alvo. Então imagina que isso aqui é uma célula sua, humana, e você está sendo contaminado por Staphylococcus aureus, está produzindo essa hemolisina. Essa hemolisina então vai se ligar na sua membrana plasmática das suas células, criando um buraco, e essa célula vai morrer por lise, então. Vai lisar essa célula, porque o conteúdo dessa célula vai sair, essa célula vai morrer, causado então pelo ataque então dessa toxina da hemolisina. Não é isso? E agora eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre a estrutura de fibras musculares, que também são estruturas quaternais, mas que envolvem células também, não é isso? Então aqui está o músculo, não é isso? Aqui são o sarcolema, não é isso? Essa estrutura grande aqui. As miofibrilas, que são essas fibras musculares aqui que formam. O sarcoplasma, que são esses espaços aqui, a unidade esses espaços entre as miofibrilas, não é isso? E os constituintes majoritários das fibras musculares são as fibras proteicas contrácteis. Então, na verdade, a gente vai ver que tem a participação de proteína motora, que vai promover a contração muscular, e os polímeros de actina, são aqueles mesmos que formam o citoesqueleto, mas que são usados pelas células musculares para a contração muscular. Então elas ocupam quase toda a totalidade do volume, essas fibras contrácteis, e a fibra ainda apresenta centenas de invaginações de membrana plasmática, constituindo os túbulos transversos. São essas unidades aqui, ó, de invaginações de membrana plasmática, que formam esses túbulos transversos. Esses são responsáveis, então, pela rápida propagação da despolarização de membrana e pronta resposta ao estímulo nervoso. Na verdade, o nosso neurônio, que está no nosso cérebro, né, isso tem um axônio que vai até o músculo, que é uma parte do neurônio, e existe uma despolarização da membrana que chega até o músculo, essa informação. Então, a gente manda a informação para o músculo contraído, o nosso cérebro, e aí, então, existe uma despolarização da membrana, uma liberação de cálcio dentro da célula, e essa célula promove a contração muscular a partir dessas unidades de unidades contrácteis, que são os sarcômeros. Não é isso? Então é muito importante vocês entenderem como essa contração muscular acontece.
Isso aqui eu vou comentar muito por alto, porque vocês vão ter isso provavelmente no curso de... mais para frente no curso de vocês de Educação Física, no curso de Fisiologia do Exercício. Então, só para comentar que a gente tem 3 tipos musculares: o músculo esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. Eles têm estruturas diferentes, são células diferentes. Aqui é a microscopia mostrando a estrutura aqui em escuro, aqui são os núcleos das células, né? Mostrando que eles têm estruturas bem diferentes. Né? E como eu comentei, o sarcômero é a unidade contrátil da fibra muscular. Então, na verdade, aqui ó, a gente tem os filamentos em azul, filamentos de actina. São aqueles polímeros que formam fibras dentro das nossas células, não é isso? E aqui, ó, os filamentos, a miosina. Então, na verdade, aqui são as cabeças de miosina, essas bolinhas aqui, ó, as cabeças de miosina. E essas miosinas se ligam a esses filamentos de actina aqui, ó, e promovem a contração muscular quando o cálcio é liberado. Então, essa cabeça aqui se liga aqui nesse filamento e puxa esse filamento, trazendo, então, fazendo com que essa zona H aqui, ó, diminua a distância, então, promovendo a contração muscular. A gente vai ver no próximo slide exatamente molecularmente como é que isso acontece. Então, o sarcômero é constituído de centenas de fibras proteicas responsáveis pela contração muscular. As fibras são formadas por 2 tipos de proteínas filamentosas. Uma que constitui o filamento fino, que são essas em azul, a actina, não é isso? E a outra que constitui o filamento grosso, que são essas cabeças aqui em vermelho, essas são essas vermelhas, que são as miosinas, não é isso? Então, as miosinas aqui presentes. A miosina sendo uma proteína motora também. E essas 2 fibras proteicas, em conjunto com outras proteínas regulatórias, a calmodulina, a tropomiosina, participam então do processo de contração muscular. Então, esse processo de contração muscular acontece com um gasto de energia. E qual é essa energia utilizada? O ATP. Então, olha aqui como é que a contração muscular acontece. A gente tem uma proteína motora, que essa proteína aqui ó, que está mudando a conformação dela, conforme esse negocinho verdinho está se ligando a ela e se quebrando em 2. O que é esse negocinho verdinho? É o ATP, adenosina trifosfato, em que um fosfato está saindo, formando o ADP, mais um fosfato que saiu. Essa é a fonte de energia. Quando essa molécula é uma ATPase, que é uma miosina, significa que ela quebra o ATP, o que ela está sendo mostrado aqui. Quando ela quebra o ATP, libera energia e ela muda a conformação dela, fazendo com que ela ande em cima desse filamento em amarelo, que são filamentos de actina. Em azul a gente tem a tropomiosina e a troponina, que são essa parte roxa aqui. Quando essa troponina se liga ao cálcio, então ela permite essa mudança, essa ligação então do filamento da miosina, que é uma proteína motora, que desliza em cima do filamento de actina, promovendo então a contração muscular. É isso. Então, muito importante esse processo aí de contração muscular, de como esse processo acontece através do gasto de energia. Então, o ATP aqui entra aqui, hidrolisado, quando hidrolisa, ela muda a conformação e se liga no próximo passo do filamento de actina, promovendo então a contração muscular dentro do nosso músculo, dos miócitos, né? São as células musculares. Então, a actina compõe o filamento fino, como eu já falei, e o filamento é formado a partir da polimerização das suas unidades monoméricas. Então, como eu falei, o filamento de actina ele polimeriza e despolimeriza, então formando os filamentos bem compridos. E é no filamento fino que as cabeças da miosina, que são essas cabeças aqui, ó, a miosina, que é a proteína motora, vai se ligar fortemente, mudando a conformação e promovendo então a contração muscular. Esse processo muito bonito aí de contração muscular. Olha por microscopia eletrônica como é que é esse filamento grosso. Aqui são as cabeças das miosinas, né? O filamento grosso é a miosina. Aqui a ligação de zona, da zona H aqui. E aí quando ele se liga nos filamentos, ela faz essa promoção, essa parte motora, que faz permitir então o deslizamento em cima do filamento de actina, promovendo então a contração. Então a cabeça, essas cabecinhas aqui, ó, é a parte globular da proteína que liga-se à actina e o movimento causado pela hidrólise do ATP, a quebra do ATP, e consequentemente a mudança conformacional. Então ocorre então a contração muscular. E existem 3 tipos de fibra de miosina. A miosina de contração rápida, muito rápida e lenta, que vão mudar os tipos de fibras musculares de acordo com o tipo de fibra de miosina que está presente nesses músculos. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas lembrando que a gente tem as fibras de fadiga mais lenta,
e outras de fadiga mais rápida. Isso está correlacionado com o metabolismo desses tipos de fibras musculares. Ou seja, músculos que são mais aeróbicos e músculos que trabalham mais de forma anaeróbica. E isso vai depender das fibras que estão ali presentes. Mas eu acho que vocês vão estudar mais para frente isso, então a gente vai focar mais na parte estrutural, né, essa parte. E aí, para comentar, ó, já que eu comentei um pouquinho nessa parte de ATP, eu vou comentar agora sobre o sistema imediato de obtenção de energia na nossa musculatura. Todo mundo já ouviu falar da fosfocreatina como suplemento alimentar, não é isso? Para quem faz bastante exercício físico. E a gente produz a fosfocreatina no nosso organismo também. Como? Então aqui está a estrutura da fosfocreatina. Ó. Aqui é a minha creatina e aqui, em vermelho, aqui, a parte do fosfato ligado. Então essa fosfocreatina é com esse grupo fosfato. Quando eu tenho a participação de uma enzima, que é a creatina quinase ou fosfocreatina quinase, eu tenho entrada numa molécula da água e uma saída do grupo fosfato. Esse grupo fosfato é então transferido para o ADP, formando ATP. Quando eu faço muito exercício físico, eu estou quebrando muito ATP em ATP, não é isso? Produzindo muito ADP. E aí eu posso ressintetizar o ATP através da fosfocreatina. Então eu tenho fosfocreatina aqui, e aí eu tenho a liberação da creatina, e esse grupo fosfato que é liberado aqui, vai então ligar o meu ADP, formando então o meu ATP no processo de creatina, no sistema chamado de sistema imediato, que é um sistema imediato de produção de ATP. Porque normalmente a gente produz ATP a partir da quebra de glicose na respiração aeróbica e anaeróbica dentro das células. Mas quando eu estou fazendo contração muscular muito vigorosa, pode ser que o ATP esteja todo convertido na forma de ATP, ou grande parte dele esteja convertido na forma de ATP. E que eu continue precisando de ATP para continuar a minha contração muscular. E aí, nesse caso, então, quem fornece o fosfato de forma rápida para transformar ADP em ATP, novamente, é esse sistema imediato com a participação da fosfocreatina nesse processo. Tá? E aí eu passo para a parte agora das proteínas envolvidas também no transporte e armazenamento. Então a gente já comentou bastante da hemoglobina, os seus grupos M, né, que se ligam à molécula de oxigênio aqui dentro. Então aqui 4 grupos M aqui presentes na molécula de oxigênio. É isso? Aqui eu na verdade estou mostrando esses 4 aqui, né, especificamente do grupo M. E, por exemplo, proteínas que carregam gorduras do fígado para outros órgãos, por exemplo, são partículas lipoproteicas, ou que transportam gordura do nosso intestino para outros órgãos do nosso organismo. Como a gente sabe, as gorduras elas são hidrofóbicas, e o nosso sangue é basicamente constituído por água, não é isso? Então, como é que se eu tentar misturar água e óleo, eles formam 2 fases. Então, como é que acontece o transporte dessas moléculas que são hidrofóbicas, como gorduras, dentro do nosso sangue? E esse transporte acontece a partir dessas partículas que são lipoproteicas, são misturas de lipídios, essa aqui é a parte lipídica, não é isso? Composta pelos fosfolipídios, uma única camada de fosfolipídios, e proteínas. Essas proteínas ajudam a formar essas estruturas lipoproteicas. E aqui dentro a gente transporta, então, o colesterol, os ésteres de colesterol, e que são moléculas apolares que ficam aqui dentro para não ter contato com a água. Se vocês olharem lá na parte de lipídio, na aula de lipídio, vocês vão entender o que são essas moléculas de colesterol, tags, ésteres de colesterol, triacilglicerol. Mas aqui eu estou querendo mostrar de como elas são transportadas. Em azul, essa parte aqui que interage com a molécula da água, que gosta da interação com a molécula da água, e em amarelo, essa parte hidrofóbica, que constitui, então, a gordura que a gente quer transportar dentro do nosso organismo. Então, como isso aqui interage com a água, a parte azul, isso aqui é dissolvido no nosso sangue e pode finalmente ser transportado, então, pelos capilares sanguíneos, a gordura sem que ela forme entupa os nossos vasos, sem que ela crie uma separação por fases, né, dentro do nosso sangue. E aí, só para mostrar para vocês como a estrutura de uma proteína define tudo, eu estou mostrando aqui, ó, uma hemácia normal, que é a célula que transporta o oxigênio no nosso organismo,
E aqui uma hemácia falciforme. Essa hemácia falciforme é uma doença. As pessoas que têm anemia falciforme têm hemácia nessa conformação e ela não transforma o oxigênio de forma tão eficiente quanto a hemácia que a gente tem na forma normal aqui. É isso? E o que acontece, o que está de diferente dessa célula aqui para essa célula aqui, ou desse sujeito que tem essas células aqui para esse sujeito que tem essas células aqui? Simplesmente uma substituição de um aminoácido por outro, ou seja, uma glutamina por uma valina, na cadeia beta da minha hemoglobina, que é a minha proteína, que transporta o oxigênio dentro do sangue. Ou seja, substituindo um aminoácido na estrutura da minha hemoglobina, eu transformo a célula, não só a proteína, mas a célula que contém essa proteína, numa célula totalmente diferente, porque a estrutura da minha hemoglobina mudou. Então, mostrando o quão é importante a estrutura tridimensional. Ou seja, uma mutação no meu gene, uma mutação num gene que codifica para a proteína hemoglobina, eu tive uma substituição de uma glutamina para uma valina e mudou totalmente a eficiência de transporte de oxigênio. Então, essas pessoas aqui têm muita dificuldade no transporte de oxigênio, tem que ter uma alimentação rica em ferro para que consiga produzir uma quantidade maior de hemácias para que você tenha um transporte mais ou menos eficiente de oxigênio. E aí, com isso, a gente termina, porque essa parte aqui é a parte de oxidação de aminoácidos que vocês vão ver mais para frente. Então, é uma parte de metabolismo. Então, com isso, a gente finaliza essa aula de hoje de funções de proteínas. E a aula que se segue logo depois é a aula de carboidratos e lipídios, que já está disponível também. Então, quem quiser já ir assistindo, fica à vontade. Tá bom, pessoal? É óbvio que a gente vai mais para frente discutir as dúvidas. E é importante que vocês venham com as dúvidas. Tá bom? Então, até a próxima.